Então, vou só aqui passar com você rapidamente a gramática que foi explorada, né, no estudo do vocabulário das duas aulas anteriores, tá bom? Então vamos trabalhar o simple present, o present continuous e o past continuous e o simple past, tá bom? Como você vê aqui. Então esses dois verbos aqui, call, send, eles aparecem aqui, ó. The officer calls for backup. The officer does not call for backup. Does the officer call for backup? Dispatchers send help when needed. Dispatchers do not send help immediately. Do dispatchers send help? Então esses dois verbos aí, eles aparecem, como você percebe, na terceira pessoa aqui. Já já você vai ver um quadrozinho que mostra essa diferença. Você vê o verbo na negativa, does not call, por exemplo. E depois você vê o verbo na pergunta, does the officer call? Essas características aqui do S, do does not, do does, ele é importante para você entender a forma como as perguntas e as negativas são feitas, tá bom? O simple present, ele é formado assim. Primeiro vem o sujeito, o verbo na forma básica dele, e se for na terceira pessoa, he, she, it, ele recebe o S ou ES, tá bom? A negativa ele tem o do ou does seguido do not, daí forma doesn't ou don't, tá bom? A terceira pessoa é doesn't. E a interrogativa também usa esse auxiliar. Não tem tradução, não me pergunte por quê, porque essa questão é muito da língua, né? Eu não sei, I don't know. É algo muito interessante. Não tem tradução, tá? Vamos dizer, precisa ser utilizada. Então tá aí, a formação dele e o uso, né? Geralmente são ações habituais, né? E em situações, né, do cotidiano. Por exemplo, um policial, um despachante que está fazendo o seu trabalho de rotina. Então, os verbos eles expressam isso, tá bom? Olha o exemplo aí na estrutura de cada um. The officer calls for backup. Dispatchers send help. Na negativa fica assim: the officer does not call. Dispatchers do not send. Veja que quando é singular, does not. Quando é plural, dispatchers, aí fica do not. A pergunta mesmo, segue o mesmo princípio, né? Does the officer call? Do dispatchers send? Tá bom. Essa características aí para você ver. Calls na terceira pessoa, assist, sends, gives, alguns verbos aí que podem ser conjugados no simple present. Terceira pessoa, flexão nele. Pronto. Esse verbo aí, esse exercício aí você vai fazer depois, tá bom? No Google Forms, tá bom? São 10 questões, viu? Vamos agora para o Simple Past, tá bom? É importante você saber que o Simple Past ele tem algumas características quando o verbo é regular e também alguma maneira como ele se destaca como irregular, tá bom? Assisted send. O primeiro é regular e o outro é irregular, tá bom? Então, para os regulares a terminação é o ed e os irregulares não tem, tá bom? The officer assisted the injured person. The officer did not assist. Did the officer assist? É interessante você perceber como é que é a pergunta. Quando tem a pergunta, o verbo ele volta para a forma normal dele, tá bom? The dispatcher sent. The dispatcher did not send. Então o verbo volta para sua forma normal quando ele está sendo feita a pergunta ou quando está negando. Did the dispatcher send an ambulance, por exemplo? Olha aí as regras, né, para você
conhecer, né? Então a formação, ele é o sujeito, o verbo, e o verbo tem que estar na forma dele de passado. Quando é regular tem ED, quando é irregular tem a forma específica, tá bom? Ele descreve ações completas no passado ou relata eventos no passado, tá bom? Então, o uso você já percebe aí, tá bom? Ações completadas no passado, porque tem outro tipo de passado que a ação pode não ter sido completa ou, né? Então esse daqui é por isso que ele é chamado de simple. Os exemplos aí na afirmativa, negativa e interrogativa. The officer assisted the injured person. The dispatcher sent an ambulance. The officer did not assist. The dispatcher did not send. Did the officer assist? Did the dispatcher send? Veja que o verbo volta para a sua forma original, tá bom? Na interrogativa e na negativa. As 10 perguntas vão aparecer. As 10 perguntas e vamos para o terceiro tempo verbal, tá bom? Esse terceiro tempo verbal, ele é chamado de past continuous, tá bom? Ele tem dessas duas formas aí. Tem o verbo to be, was, ou were, né, dependendo. E o verbo principal fica com ing. Was given, was coordinating. Então tá aí bem, ó. The officer was given first aid when the ambulance arrived. O policial estava prestando os primeiros socorros quando a ambulância chegou. Aí a negativa é was not given, were coordinating ou was not coordinating. Vai seguir o mesmo princípio. Sempre tem o not. Nesse caso aqui, o verbo to be no passado, tá bom? O formato dele é esse: sujeito, aí vem seguido do was ou were, que são as formas do verbo to be, e o verbo. Aí, deixa eu ver aqui. Pronto, é a negativa. Was, were, not, verbo e o ing. Uma característica desse tempo verbal é o ing no verbo, tá bom? E o uso aí, como você vê, ele apresenta isso bem aí. Descreve ações em progresso, né, em um momento específico, no passado. E é usado para relatar situações em que o policial ou o despachante estavam realizando uma ação enquanto algo acontecia. Nos exemplos que a gente viu, essas ações elas foram interrompidas por uma outra ação, tá bom? Vamos ver mais claro isso aqui, ó. The officer was given first aid. Primeira ação. O policial estava prestando os primeiros socorros. When the ambulance arrived. Quando a ambulância chegou. Por isso que ele é chamado de passado contínuo, tá bom? Dispatchers were coordinating the rescue effort. Os despachantes estavam coordenando esforço de resgate. Negativa. The officer was not giving first aid. Dispatchers were not coordinating. Verbo to be mais o not, tá bom? A interrogativa começa com a forma do verbo to be, tá bom? Was and were, por causa que é plural aqui. Aí é uma forma do verbo conjugado, tá bom? Com todos os pronomes, para você dar uma olhada, para você dar uma observada direitinho em cada um desses pronomes, tá bom? O certo é que quando é plural, ao invés de ser was, é were, tá bom? Deixa eu ver aqui. Importante você ter uma partezinha nesse material que é para você fazer a tradução, viu? Das 6 frases principais do quadro. Ela é para cada tempo verbal, tem as frases para você traduzir, viu? Não esquecer disso bem daí. Muito trabalhozinho, mas é para treinar. As 10 perguntas. Pronto, aí agora você está pronto. Depois desse estudo, você vai para o Google Forms e responder as questões prontinhas lá, tá bom? Claro, as questões que estão lá são essas mesmas aqui. Treinar elas antes de você ir para o Google Forms é bom, beleza? Você tem um PDF,
Pode tomar nota, tá bom? E depois vai para o Google Forms. Ok, encerramos por aqui.